Padre Fábio, como eu gostaria, como eu estava precisando que o senhor me escutasse. Não estou bem. Tenho uma vida muito difícil, com muitas perdas, muitas mesmo. E o pior, muitas e muitas culpas. Eu fui gerada e nasci de um útero canceroso. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 2 anos. E daí para frente foi tudo muito difícil. Quando fui me entendendo por gente, interiormente sentia-me culpada. Hoje tenho 66 anos e minhas memórias me deprimem mais do que antes. Se não fosse grande a minha fé em Deus e na intercessão de Maria, eu não sei como seria a minha vida. Tenho uma tendência a uma depressão. E isso é terrível. Dona Maria, todos nós precisamos fazer esse processo de reconciliação, né? A senhora teve uma história muito difícil e já nasceu marcada pela perda do principal vínculo que nós temos na vida. Eu estou cada vez mais convencido disso, minha gente. O vínculo materno, essa relação que existe entre mãe e filho, é o vínculo mais definitivo que nós temos na história. Por mais que a gente tenha outras pessoas que sejam importantes para nós, é claro que existem casos em que a própria estrutura familiar modifica isso muito cedo. Mas a senhora já nasceu, né? A senhora, aos 2 anos de idade, a senhora perdeu esse vínculo que é um dos mais fortes, que é o mais forte que nós temos na vida. E é claro que isso ficou marcas na senhora. É claro que a senhora tem marcas profundas dessa perda. A senhora, como criança, né, aos 2 anos de idade, qual era a capacidade que a senhora tinha de compreender o processo da perda? Nenhuma. A senhora não tinha condições nenhuma. A psicologia infantil nos ensina que a distância da mãe na vida de uma criança é uma coisa terrível, porque ela não tem a compreensão do tempo. Quantas vezes na vida, minha gente, a gente também identifica essa necessidade da gente colocar as nossas fases em discussão. O velho de hoje perdoando o jovem de ontem. Quantas vezes o velho de hoje não está sendo feliz? É porque o adulto de ontem não se reconciliou com o velho de hoje. As fases da vida precisam estar reconciliadas dentro de nós. E nós também precisamos fazer isso de vez em quando. Porque senão, os medos da infância vão continuar prevalecendo em nós nos dias de hoje. E não é interessante, porque o adulto vai perdendo oportunidade se a criança ainda continua fazendo as mesmas birras do passado. Se eu ainda continuo sendo dominado pelas mazelas da infância do meu passado, é bem provável que eu perca as oportunidades do presente e do futuro. Então, quando dentro do contexto das religiões a gente fala disso, cura interior, cura dos traumas do passado, cura de gerações, né? A renovação carismática usa muito essas terminologias. O que é isso? É a gente rezar sobre aquilo que já passou e que não valeu a pena. Eu, Fábio, adulto de hoje, rezando pela criança que ainda existe em mim, para que ela seja curada de seus medos, para que ela seja curada de seus traumas. E é assim que a gente vai vencendo. É assim que a gente vai percebendo que a vida vai ficando melhor. Porque isso aqui é interessante. À medida que o tempo passa, a gente vai envelhecendo, a gente precisa encontrar um contentamento maior. Na juventude a gente é cheio de dramas e dilemas. Com o tempo isso vai modificando. Por quê? Porque a sabedoria pode nos ajudar a encontrar esse conforto. Por isso que a sabedoria é tão importante na nossa vida. Você que já está numa certa idade, você também encontra desconfortos dentro de você que não são de hoje. São desconfortos que você não cuidou em algum momento da sua vida e que hoje, de repente, está num processo inconsciente, que se você não trouxer a consciência, se você não trouxer isso para você racionalizar um pouco e pensar mais sobre essas situações, você corre o risco de continuar sofrendo pelas causas do passado. Isso só é possível mediante a oração, a vida mística e o esclarecimento, né? Vocês sabem que eu sou adepto de uma religião que nos faz rezar, mas que no mesmo ritmo da reza precisa também nos fazer refletir.
Joelhos no chão combinam com mentes esclarecidas. O meu joelho no chão não pode me negar a mente esclarecida. Porque Deus age assim, minha gente. Deus age em nós nessa completude, né? A minha oração precisa ter efeito terapêutico sobre mim. Ela não pode me alienar, mas ela tem que me levar cada vez mais a tomar consciência de quem eu sou, de quais são os meus limites, qual é o meu passado, qual é a minha história. Não é assim? Ninguém é por acaso. Mas no hoje da minha vida, eu preciso organizar uma história que muitas vezes está forte dentro de mim. Como eu confessava aqui no início do programa, por que às vezes eu me irrito tanto, com tanta facilidade? Por que às vezes eu perco tanto o equilíbrio e me prejudico tanto com as minhas iras? Porque dentro de mim ainda existe um menino medroso que não gosta de ser contrariado, porque já foi contrariado demais na vida e agora não gosta de ser contrariado mais. É uma atitude de revanche, né? É assim. É igual eu preciso tomar muito cuidado, porque senão todas as minhas carências da infância podem começar a determinar o Fábio que hoje tem mais possibilidade do que tinha no passado. Então, saber administrar isso é um exercício de maturidade. E eu vou me tornar um homem melhor, eu vou me transformar num velho mais saudável, do ponto de vista psíquico, à medida em que eu souber consertar, através da reflexão, da oração, você dê o nome que você quiser, a prática que você achar mais fácil para você. Tem gente que conserta rezando, tem gente que conserta refletindo. Eu gosto dos dois. Eu gosto do caminho da oração e da reflexão. Mas a gente só vai encontrar o equilíbrio de hoje à medida em que a gente souber reconciliar as fases da vida. Por isso, Dona Maria, e todos aqueles que de alguma maneira precisaram, né, dessa reflexão, assim como eu preciso, todos nós temos os nossos traumas, os nossos medos e as nossas culpas. Mas organizar isso no dia de hoje é uma forma muito interessante de nós darmos a nós mesmos uma oportunidade de ser felizes. Nós merecemos ser felizes. Isso é o mais importante. Buscar este equilíbrio para que a gente, sendo feliz, a gente possa fazer também feliz aqueles que estão do nosso lado. Muitas coisas vão ficando diferentes na nossa vida à medida em que a gente sabe o significado do tempo. Uma criança não sabe. Eu, por exemplo, eu conheço o significado do tempo. Então, se a minha mãe diz para mim, Fábio, eu vou ali, daqui 15 minutos eu volto. Tudo bem, eu sei o que significa 15 minutos. Uma criança não sabe. Então, toda vez que uma mãe se afasta do filho, nos primeiros meses, nos primeiros anos, esse afastamento significa um sofrimento muito profundo para a criança. Por quê? A mãe é o vínculo direto. A psicologia nos ensina, minha gente, que nós não sabemos nem fazer a diferenciação. Por que a criança morde tanto a mãe? E tudo a criança quer incorporar pela boca? Justamente porque a criança não sabe diferenciar o seu corpo do resto do mundo. Por que a criança morde tudo? Porque tudo é uma extensão dela, ela acha que tudo é uma extensão dela. Veja bem, nesta primeira fase da vida, nós não sabemos viver a diferenciação. Eu não sei que o outro é um outro. Eu sempre vejo o outro como uma continuidade minha. Então essa é a relação que nós temos com a mãe. Eu não vejo a minha mãe como uma outra pessoa. A minha mãe sou eu. Na psicologia, nós aprendemos isso. A criança não é capaz de diferenciar a mãe. Então, agora veja bem. Se ela não é capaz de diferenciar, Dona Maria, imagina o que é para ela ficar sem essa parte que é tão essencial na vida dela. É claro que depois, à medida em que a gente vai amadurecendo, nós vamos descobrindo que o outro não é nós, né? E que existe uma diferenciação. Eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra. Agora veja bem, como é que fica isso na cabeça de uma criança, quando esta parte que ela não sabe identificar como fora dela, é a mãe que supre todas essas necessidades de carinho, de afeto, de amor e, sobretudo, a vitalidade, né? A vitalidade da criança está diretamente ligado ao cuidado que a mãe oferece para ela.
Então é claro que uma criança, quando perde a mãe, ou quando vive períodos muito longos distante dessa mãe, ela vai ter problemas para serem administrados mais tarde. Todos nós temos essas ausências, né, prolongadas ou não dentro de nós. Algumas são conscientes, outras não. Eu particularmente tenho muitos medos, eu tenho consciência disso. Muitos medos, muitas ansiedades que eu trago hoje como adulto, que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe foi uma mulher muito presente, ela ainda é daquela época que a principal função da mulher era os filhos. Hoje não, as mães são mais modernas, elas saem para trabalhar mais cedo, as crianças são deixadas muito cedo, né? O vínculo é cortado muito cedo. E nós ainda não sabemos quais são os frutos desta nova geração, porque esses filhos estão chegando agora, eles estão com 20 e poucos anos, você tem 40, 50, não sei qual é a sua idade, mas você sabe muito bem quando é que começou a mudar esta presença da mulher na vida dos filhos. Então, Dona Maria, todos estes traumas que a senhora tem, todos estes medos, essas inseguranças, podem ser que estejam ligadas à perda da sua mãe. O que a senhora precisa fazer? Deixar de sentir-se culpada. Porque pode ser que a senhora tenha escutado isso quando era criança. É igual mãe que morre no parto daquela criança, né? Muitas vezes as pessoas, por um despreparo, acabam dizendo: a sua mãe morreu para você nascer. E acho bonito dizer isso, né? Sua mãe morreu porque você nasceu. Ela deu a vida por você. Isso é bonito na poesia, mas na hora que isso vai ser registrado como uma informação determinante, meu Deus do céu, isso é um peso horroroso. Pode ser que a senhora tenha associado a perda da mãe como culpa da senhora. Minha mãe morreu porque eu nasci. Então esse é um processo longo para ser administrado. Veja bem, todos nós, volto a dizer, temos lá as nossas raízes com as nossas mães, que são histórias que às vezes vão durar a vida inteira. O que a gente precisa fazer? Tomar consciência de que essa relação é definitiva e ela é para a vida inteira, e começar a administrar isso dentro de nós. Dona Maria, a relação com a mãe é tão determinante dentro de nós, que às vezes, somente depois que a nossa mãe morre, é que a gente se sente no direito de morrer também. Em muitos momentos da vida, eu encontrei pessoas assim, que tinham um vínculo com a vida muito pautado na responsabilidade. Eu não posso morrer porque senão minha mãe vai ficar sozinha na vida. Essa relação é muito determinante. Então, quando a gente identifica isso dentro de nós, a gente não tem que se desesperar. É um vínculo natural, definitivo, que todos nós vamos ter dentro de nós, e que algumas pessoas isso vai ser nocivo, pode ser prejudicial, mas não precisa ser assim. A gente precisa administrar este vínculo materno na nossa vida. Então, essa tendência que a senhora tem para a depressão, cuida assim, em trazer para a consciência da senhora sempre essa certeza: eu não tive culpa da morte da minha mãe, a distância que a minha mãe viveu de mim, todos aqueles medos que foram crescendo dentro de mim, porque minha mãe foi embora muito cedo da minha vida. Hoje eu sou adulta, eu tenho condições de enfrentar isso de maneira mais consciente. Porque o que nos cura, Dona Maria, é essa consciência que nós vamos tendo de que nós já não somos mais a criança medrosa quando a nossa mãe foi embora. E isso é que é interessante, né? Todas as idades da vida estão dentro de nós. Quantas vezes o adulto de hoje está tendo medo, é porque a criança que há dentro de nós, aqui no inconsciente, sentiu medo. Então é a racionalização, a tomada de consciência racional da realidade é que vai ajudando a gente a colocar essas coisas no lugar. Eu já disse isso aqui, né? Eu tinha medo de defunto, tinha medo de morte, tudo me dava pavor. Isso é claro que está diretamente ligado à minha infância. Há um momento em que uma criança indefesa, eu no caso, fui exposto a um medo que eu não sabia controlar. Só que hoje, o adulto de hoje, põe essa criança no colo. É como se eu, Fábio, adulto, colocasse o Fabinho no colo, olhasse para ele e falasse: meu filho, não tenha medo de mortos, porque isso não tem sentido. Mortos não podem fazer nada de mal com a gente. Tenha medo dos vivos, né?
E aí o que acontece comigo? O Fabinho criança que existe aqui dentro, que tem medo de quem já morreu, é aconselhado pelo Fábio adulto que hoje tem consciência de que mortes não podem nos causar medo. Está vendo como a gente vai corrigindo a vida? Isso é processo terapêutico. O adulto de hoje, tomando consciência dos traumas da criança e exercendo este papel de consolar a criança que existe medrosa dentro de si.